Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal, sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre direito penal. Hoje, em especial, para tratar do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Para falar do crime de ameaça, eu confesso a vocês que toda vez que eu estudo o crime de ameaça, eu me lembro de algumas cenas da minha adolescência. Eu não era brigão, tá bom? Até a estrutura física não permitia, se fosse era só para apanhar, né? Pois bem, mas eu me lembro de algumas cenas bem típicas do que delineiam muito bem essa ideia de ameaça, né? Então havia um gesto muito típico quando alguém queria ameaçar outra pessoa. Bastava alguém fazer assim, ó, olhando para o outro. Isso era praticamente uma sentença de morte, né? Pois bem, o crime de ameaça, eu trago esse exemplo porque quando alguém virava para o outro e fazia assim, isso causava uma sensação de intranquilidade, de insegurança, isso quebrava a paz de espírito da pessoa. Aliás, eu já passei por isso, uma aflição enorme, não é? Porque o cara está dizendo ali que é o seguinte, olha, tua vida acabou. Daqui a pouco, quando terminar o horário da escola, ó, eu vou liquidar você. Lógico que eu estou falando com certo exagero, mas o crime de ameaça vem exatamente afetar essa liberdade pessoal no sentido da tranquilidade psíquica, dessa paz de espírito, de ficar tranquilo. E de repente alguém chega e diz: olha, vou te pegar, vou quebrar você no meio. Percebam, essa é uma ideia, tá bom? É um desenho que eu trago para você não esquecer mais nunca o que é um cenário típico do crime de ameaça. A figura típica em si está no artigo 147, que eu quero que você venha e acompanhe comigo atentamente a leitura do tipo penal. O tipo penal ele diz o seguinte, vamos lá. Grifando, como fazemos sempre, perdão, ameaçar alguém. Então, quando ele fala de ameaçar alguém, entenda o meu sujeito passivo e o meu sujeito ativo. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é crime comum. O sujeito passivo também é qualquer pessoa, é crime comum. Mas quando ele fala alguém, eu tenho aqui vítima determinada, pessoa certa e determinada, tá bom? Ameaçar alguém, ameaçar, vocês verão na sequência da leitura do tipo, indica a promessa de um mal injusto e grave. Nós falaremos aqui daqui a pouco, tá bom? Então, ameaçar e dizer, olha, eu te matarei, eu vou cortar as suas pernas, vou cortar a sua orelha. Não somente isso, mas também dirigir a pessoas do seu entorno que lhe sejam caras. Os seus filhos, a sua esposa, a sua sogra, a sua mãe. Tá bom? Então vejam que a ameaça pode ser feita contra pessoas diversas, não só diretamente contra aquela pessoa, né? Contra o mal prometido pode ser para a pessoa especificamente ou para alguém relacionado a ela, tá bom? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico. Meus amigos, crime de forma livre. Pode ser um gesto, como eu fiz para vocês aqui, ó. Vou te pegar. O desenho de uma arma, ó, meu irmão, ó, que tá te aguardando, né? Ó, que tá te aguardando. Estão percebendo? Palavras, seja verbal, seja por escrito, tá bom? Ó, escrevendo. A depender da forma como a ameaça seja veiculada, é possível termos tentativa ou não. Ou seja, a conduta pode ser unissubsistente ou plurissubsistente. Se for verbalmente, provavelmente teremos uma conduta unissubsistente, porque ou o agente profere as palavras ameaçadoras e o crime existe por completo, não cabe fracionamento, ou ele não fala e não existe o crime. Mas pode ser
por exemplo, por escrito, como está mencionado no tipo penal, uma carta, e aí, nesse caso, a conduta ganha uma natureza plurissubsistente, admitindo fracionamento intercrimes, e aí sim seria possível a tentativa. É o caso de alguém que escreve uma carta e essa carta é extraviada. Um e-mail que pode ser, de repente, destruído pelo servidor, seja por um vírus, e de repente não chega ao destinatário. Mas lembrando a você que esse crime ele é um crime formal e instantâneo. Formal porque ele não exige resultado naturalístico. Ele se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça. Ainda que ela não se sinta necessariamente atemorizada, esse crime já estará consumado desde que a ameaça seja séria, realmente seja idônea a causar o temor, tá bom? Kleber Masson traz isso de maneira muito clara. Olha, tomou conhecimento, consumou, instantâneo, dali para frente não interessa mais para o aperfeiçoamento da figura delitiva, tá bom? Mesmo que a vítima não se sinta absolutamente atemorizada, mesmo que ela não se sinta atemorizada, basta que a ofensa, basta que a ameaça seja idônea a causar esse temor. E aí, quando falamos da ameaça, é preciso que a gente observe que a ameaça é exatamente essa promessa de causar um mal injusto e grave. Ou seja, precisa ser séria, precisa ser crível, é preciso que aquela ameaça, aquele mal prometido seja realmente possível de se executar, ou pelo menos que as pessoas possam acreditar que ele pode se concretizar. Cuidado! Eu não preciso que o agente deseje efetivamente, que ele tenha em mente efetivamente concretizar o mal. Eu só preciso que o mal prometido seja realmente realizável, vamos dizer assim, tá bom? É importante dizer que ele coloca aqui no tipo penal, o legislador traz para a gente o seguinte, o mal injusto e grave. O mal injusto, senhores, entendam, é aquele mal que não tem uma justificativa, não tem uma justa causa, tá bom? E aí, esse mal prometido, ele não precisa ser necessariamente ilícito. Às vezes, ele é imoral, mas não é ilícito, tá bom? Basta que não tenha uma justa causa, tá certo? E grave. O que se fala de grave é exatamente que pode causar sério prejuízo, pode causar um dano à pessoa, tá bom? Não é quando se fala de um dano, de um mal injusto e grave, não pode ser uma coisa que não tenha relevância. Precisa ser alguma coisa que realmente cause, cuidado, é só promessa, tá bom? Mas uma promessa de um mal que realmente afete de maneira relevante a pessoa. É dizer, olha, vou te matar, vou cortar suas pernas. Pois bem, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Este é o crime de ameaça. A gente poderia parar por aqui, mas eu tenho mais informação para você, meu amigo e minha amiga. Existe uma divergência doutrinária se este mal injusto e grave ele precisa ser atual, se ele pode ser atual ou futuro, ou se ele tem que ser necessariamente futuro, tá bom? Há uma divergência doutrinária sobre isso. Para Damásio Evangelista de Jesus, o mal pode ser atual ou futuro, mas para Nutt, para Kleber Masson, o mal prometido ele deve ser necessariamente futuro, sob pena de se aproximar muito do que nós temos como atos preparatórios. Se o mal prometido é atual, é muito imediato, é muito próximo, vai ser muito difícil separar o crime de ameaça de um ato preparatório. De modo que, para Nutt e para Kleber Masson, se o mal é atual, imediato, nós estamos de fato no ato preparatório, possivelmente de um crime de lesões corporais, de um crime de homicídio, a depender do ânimo, né, do dolo do agente, tá bom? Então, para Nutt e para Kleber Masson, que me parecem nesse aspecto com razão, o mal prometido deve ser futuro, tá certo? Fica atento para esse detalhe. Ainda sobre o crime de ameaça, é preciso observar que nós temos aqui
uma pena de detenção de 1 a 6 meses, portanto, uma infração penal de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais, e é um crime de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Está aqui no parágrafo único expressamente que somente se procede mediante representação. Então, o crime de ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. Com isso, nós finalizamos a aula do crime de ameaça. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.